Fala, meu povo, Thiago aqui, falando sobre a Copa do Mundo 2026, na perspectiva de um torcedor, né? Essa camisa, eu já tinha gravado outro vídeo com ela também, é do Cefat, que é um time lá do Ceará, né? Que joga a primeira divisão do Campeonato Cearense. É muito massa, né? Pois enfim, eu vou fazer um vídeo aqui que eu acho que vai ser... que eu vou dar muito minhas opiniões pessoais. E de novo, eu já falei isso várias vezes e continuo falando. Eu sou só um torcedor, um caba que gosta de assistir futebol, né? O esporte bretão. Um cabo que gosta de assistir futebol. Eu não sou. Eu nunca joguei futebol profissionalmente. Eu nunca fiz jornalismo. Eu nunca fiz nenhum tipo de comentarista. Nunca trabalhei com nenhum tipo de fazendo comentários profissionais. Então são só minhas opiniões como torcedor, como provavelmente muita gente tem. E eu só tô a fim de botar pra fora e gravar num vídeo do YouTube. Então, assim, se você ouve o que eu falo e concorda e acha legal, show de bola. Se você discorda e acha legal também, show de bola. Se você discorda e acha uma merda e acha que... e me acha o maior idiota de todos os tempos por estar falando isso, assim, me desculpe, mas eu te avisei que são só minhas opiniões. Assim, você tem direito de ter as suas, eu tenho direito de ter as minhas, e é isso aí. Isso considerando que alguém vai ver esse vídeo, né? Que existe sempre a possibilidade de ninguém ver. Porque, enfim, eu sou só eu. Então, de novo, são só minhas opiniões. Se você não concordar, beleza. Se você quiser, se alguém estiver vendo esse vídeo e quiser mandar um comentário falando tipo assim, olha, eu concordo nisso, nisso, discordo naquilo, show de bila. Mas não fique com raiva de eu não ter opinião igual à sua, certo? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui vai ser uma análise dos jogadores que foram convocados, né, que foram para a Copa do Mundo. Convocados não, os que foram, né, que eu não vou falar do Wesley. Dos jogadores que foram para a Copa do Mundo 2026. E agora, já analisando depois que o Brasil foi eliminado, ver o que é que o Brasil... como é que foi a participação de cada jogador na Copa do Mundo. O Brasil, rapidamente relembrando, chegou para a Copa do Mundo depois de um ciclo extremamente conturbado. Quando foi eliminado na Copa de 2022, não tinha um novo técnico para assumir, mesmo o Tite tendo falado que não ia continuar com a seleção independente do resultado da Copa de 2022. Ficou com o Ramon Menezes como interino por uns 2 jogos, uns jogos horríveis que o Brasil fez. Depois contratou o Fernando Diniz, que era ao mesmo tempo o técnico da seleção e do Fluminense, e o time não vingou com ele. E para finalizar, acabou contratando o Dorival Júnior, que também não fez um trabalho bom com a seleção, com vários problemas, que não vale a pena entrar nos detalhes aqui, mas fez uma péssima Copa América e estava fazendo umas eliminatórias bem ruins. E aí acabou que faltando um pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, o Brasil conseguiu fechar um acordo tão sonhado com o Ancelotti. E o Ancelotti, apesar de ser um dos melhores técnicos do mundo, e na minha opinião, talvez o melhor técnico para esse tipo de competição, que é a Copa do Mundo, ele, primeiro, nunca tinha sido técnico de seleção. Então ele talvez não tivesse tanto assim o cacuete de convocar jogador, de montar uma equipe como seleção, que é muito diferente de você, sei lá, você é técnico do Real Madrid, eles vão te dar esses jogadores aqui. Claro que você pode pedir uma contratação ou outra, mas é mais do que só querer. Na seleção brasileira, basicamente qualquer jogador brasileiro que você queira que jogue por você, se ele estiver bem fisicamente, ele vai jogar por você. Raramente a pessoa vai se recusar, não. Contratar um jogador, mesmo você sendo Real Madrid, não é assim, quero e vou ter, né? Então, geralmente num time você é obrigado a trabalhar com aqueles caras, e não só isso, você trabalha com aqueles caras cronicamente, assim. O trabalho normal do jogador é pelo clube, não pela seleção. Então na seleção o cara vai, joga 2 joguinhos e depois volta pro clube, né? E eu acho que é necessário um certo tipo de adaptação. Então o período foi muito curto pro Ancelotti, como ele mesmo, para ser técnico da seleção brasileira, que ele nunca tinha trabalhado no Brasil, né? Já tinha trabalhado com jogadores brasileiros nos times europeus, né? Mas nunca tinha trabalhado diretamente com o futebol brasileiro e nunca tinha sido técnico de seleção, né? Então são 2 coisas que ele teve que se adaptar a ele mesmo. E a outra coisa é que o time estava muito ruim, né? Tinha tido 3 técnicos desde a Copa do Mundo passado, nos últimos 3 anos, ninguém fazendo um trabalho, tinha feito um trabalho que tinha dado, tipo assim, que tinha formado os tijolinhos para a próxima casa que viesse ser melhor. Então, assim, eu acho que essa combinação acabou afetando muito do que o Ancelotti pôde fazer com o Brasil. Então o time do Brasil chegou a essa Copa do Mundo e definitivamente não estava pronto para ganhar.
A minha esperança, toda vez que eu comentava, era que o time fosse melhorando jogo após jogo e que contasse com sorte, contasse com brilho individual e conseguisse chegar ao título por conta disso. Isso, de certa forma, realmente aconteceu, né? Até o time melhorava um pouco a cada jogo, contou com muito brilho individual, principalmente do Vini Júnior, mas também do Bruno Guimarães, do Matheus Cunha, mas acabou não sendo suficiente e sendo eliminado num jogo triste contra a Noruega, né? Na primeira fase empatou com o Marrocos, ganhou do Haiti e ganhou da Escócia, nos 16 avos ganhou de virada do Japão por 2-1 e perdeu por 2-1 também da Noruega. Show de bila. Então agora eu vou passar de jogador por posição e tentar ver mais ou menos o que é que eu achei da presença desse cara na Copa e como é que eu projeto que vai ser a presença desse jogador no próximo ciclo para a Copa do Mundo e potencialmente na própria Copa do Mundo. Assim, a próxima Copa do Mundo vai ser daqui a 4 anos, muitas coisas podem acontecer, então assim, é mais ou menos uma projeção de que vai ser pelo menos o início desse trabalho no próximo ciclo, né? Começando com os goleiros, só um goleiro jogou durante a Copa, que foi o Alisson, né? Foi uma grande preocupação, porque o goleiro reserva, que teoricamente era o segundo goleiro, era o Ederson. Ninguém tava botando muita confiança nele, né? E acabou sendo chamado o Everton para ser o terceiro goleiro, que também... Tradicionalmente, muitas vezes o terceiro goleiro é um cara mais novo. Dessa vez nessa Copa não foi isso que aconteceu. Alisson vinha de contusão, mas acabou fazendo uma Copa boa. Talvez tenha sido a melhor Copa do Alisson, né? No próprio jogo contra a Noruega, que a gente foi eliminado, ele acabou fazendo umas defesas boas, umas defesas importantes, e os gols que ele levou, não dava pro cara ter pego, né? Então, é um balanço meio positivo pro Alisson. E não que eu seja fã do Alisson, ou ache que o Alisson tem um grande trabalho com a seleção brasileira, mas nesse momento agora eu não enxergo nenhum outro goleiro que possa vir e tomar logo o lugar dele, né? Talvez o Hugo Souza consiga se desenvolver, é um goleiro que eu gosto muito, né? E tem outras opções de goleiros mais jovens, mas eu não vejo ninguém nesse momento já pronto para assumir essa posição. Então acho que pelo menos no começo o que vai acontecer é que o Alisson vai continuar sendo o goleiro principal da seleção brasileira, e caso não apareça mais ninguém, talvez ele vá fazer outro Copa, será? Não sei. Mas não é nem muito... Assim, é mérito dele, óbvio, mas assim, não é nem tanto o mérito dele, é pela falta de concorrência. Os outros dois goleiros, Ederson e o Everton, não jogaram na Copa, então eles vão sair da Copa do mesmo jeito que eles entraram. E assim, eu acho que a gente tem que tentar muito colocar goleiros novos na seleção, né? Pra pelo menos ser o goleiro reserva, talvez, né? Beleza. Na zaga, né, começando ali pela lateral direita, a lateral direita foi feita na Copa por Danilo e por Ibañez, né? O Danilo, assim, e isso é uma coisa que é muito louca, porque o Brasil classicamente sempre formou grandes laterais. E assim, Danilo já foi um grande lateral direito, mas ele atualmente joga no Flamengo, no Brasil, e não joga de lateral direito. Ele joga de zagueiro e ele é reserva do Flamengo. E ele acabou sendo titular na seleção brasileira jogando como lateral direito, o que é uma coisa muito louca, né? Eu acho que ele fez o melhor que ele podia fazer, eu achei que ele estava muito bem fisicamente, eu achei que ele ajudou do jeito que ele podia ajudar, mas assim, mostrou que o nível dele tá abaixo do que é exigido por um Brasil na Copa do Mundo, né? Ele errou o passe, na fase de grupo, a presença dele foi até melhor. Eu acho que quando chegou no mata-mata, que o nível subiu um pouquinho mais, que ficou mais a desejar. Ele errou um passe que gerou o gol do Japão, né, nas 6/8 de final. E os lances dos gols da Noruega, todos foram feitos ali na ponta esquerda deles do ataque, né, que era a nossa lateral direita, né. Tanto o primeiro gol, ali, e um vacilo, não só do Danilo, porque, assim, eu tô falando do Danilo como jogador, mas assim, você tem que pensar que, tipo assim, pra você ter um cara como o Danilo no time, um cara que já tem mais idade, que pode contribuir com outras formas, mas não com explosão física, eu acho que você tem que fazer um esquema que dê mais segurança pra ele. E não era isso que estava acontecendo, principalmente no final do jogo. O Endrick foi dar um bote aleatório ali na lateral direita, deixou o cara passar do jeito que quis, e aí ficou sobrecarregado o Danilo. O Marquinhos teve que fechar eram 2 jogadores pra cima do Danilo, o Marquinhos teve que vir pra fechar, pra ficar 2 contra 2, e aí o Haaland ficou sozinho na área. Sozinho, só com o Gabriel Magalhães, né, o que facilitou a vida do atacante norueguês.
O Danilo também ofensivamente contribuiu relativamente pouco, né? Teve uma furada que ele deu contra... Quase furada, não, uma espirrada de taco assim, que ele deu contra a Noruega. Então, assim, uma Copa... Eu acho que média pra ruim do Danilo. E assim, por questões de idade, não tem como ele continuar na seleção pensando na próxima Copa do Mundo. E ele se manteve titular por falta de opção, né? Porque o reserva dele, que é o Ibanez, que é um cara que é mais zagueiro que lateral, fez um jogo, estreou como titular a Copa e fez um jogo horrível contra Marrocos. Acabou sendo tirado, se não me engano, no intervalo mesmo e nunca mais voltando, né? Copa muito ruim do Ibanez. Não sei se ele tem condições de continuar como zagueiro da seleção. Eu acho que não, que é muito concorrido. Então talvez tenha sido o adeus dele. Lembrando que todos os comentários que eu estou falando são meus comentários de torcedor sobre os jogadores. Nada fala... Assim, quando eu quiser falar da vida pessoal da pessoa, eu vou deixar bem específico que eu estou falando da vida pessoal. Tudo que eu estou falando agora aqui é de campo e bola, do que os caras jogaram na minha opinião. Certo? Não é pra deixar ninguém menor ou maior. De zaga mesmo, nós tivemos o Bremer e o Léo Pereira, que se entraram muito rapidamente, eu nem me lembro deles entrando. E nós tivemos... Então, assim, não vou ter o que comentar. E nós tivemos o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. A zaga eu achei que teve períodos de altas e baixas na Copa. Eu não achei que a zaga foi tão boa e segura. E assim, de novo, é um time, né? Não são esses jogadores específicos, mas assim, acaba que, como o time tá formado, acaba refletindo na performance individual dos jogadores. Então, falando sobre a performance individual dos jogadores, acaba que com ruim o esquema daquele time estava para aquele jogador vai afetar e eu vou ter que... E a crítica vai acabar caindo pro jogador, né? Mas eu achei que a zaga não estava tão segura assim contra Marrocos, por exemplo, né? Depois dos outros dois jogos seguintes, o Brasil não levou gol e também não teve muito perigo, porque jogou contra Haiti e Escócia, que eram duas seleções nível mais baixo, né? Contra o Japão, eu acho que a defesa fez uma boa participação, tirando ali no lance do gol, que o time não conseguiu se portar muito bem no contra-ataque. Acabou que teve até aquele lance do gol que eu achei que o Gabriel Magalhães recuou bastante, né? Então teve esses momentos assim, mas também ofensivamente o Gabriel Magalhães participou super bem, dando assistência pro gol do Casimiro, né? O Marquinhos eu acho que teve menos altos e baixos, tanto menos altos quanto menos baixos. O Gabriel Magalhães ele teve os altos que eu falei, né? Mas eu esperava um pouco mais dele na batalha contra o Haaland, digamos assim. É uma batalha injusta, mas foi uma batalha que ele perdeu. Então, os dois zagueiros fizeram uma Copa do Mundo também ali de médio para ruim. Eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade, assim, a não ser que o futebol dele mude bastante. Eu acho que o Gabriel Magalhães tem tudo para continuar sendo o grande referência na zaga do Brasil por enquanto. E o Marquinhos, acho que por questão de idade, talvez não, mas eu acho que pelo menos inicialmente tá para continuar ali nessa posição. E para fechar a lateral esquerda, o Alexandro entrou pouquíssimo. Também parecido com o Danilo, um cara mais velho, jogando no futebol brasileiro, jogando no Flamengo. Ele, ao contrário do Danilo, ele joga de titular no Flamengo como lateral esquerdo, mas teve pouquíssimo espaço na Copa. Tudo bem, porque a Copa foi feita com o Douglas Santos, que dos 4 homens de zaga, ele foi disparado o melhor do Brasil. Foi o correto Douglas Santos, jogou bem quando pôde, ajudando principalmente na fase defensiva. Então foi uma Copa boa do Douglas Santos. Eu acho também, questão de idade, talvez ele não vai ser possível dele jogar a próxima Copa, mas tirando isso, acho que dá para começar o próximo ciclo. Eu acho que a seleção brasileira vai ter que fazer um trabalho muito importante para procurar laterais, tanto direito quanto esquerdo, porque os que estavam presentes agora nessa Copa foi de um nível aquém do nível esperado para a seleção brasileira. Logo, a seleção brasileira, que historicamente tem Cafu, Roberto Carlos, Jorginho, Leandro, Júnior, Branco, Leonardo, Nilton Santos, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, né? É marcado por ter laterais históricos e dessa vez deixando a desejar. Agora nós vamos para o meio-campo. Começar falando pelo Ederson. Ederson jogou pouquíssimo,
não tenho muito o que falar. Eu senti que ele sentiu peso quando ele entrou contra o Haiti, perdeu um gol feito. E ele entrou no finalzinho contra a Noruega, também não fez muita coisa, então é o que eu tenho menos a falar sobre ele, né? O outro cara reserva era o Danilo Santos, né? O que eu chamava o que eu chamo ainda de Danilinho Baiano, que vinha galopando, grande temporada com o Botafogo, vai entrar, mas acabou que eu acho que quando a Copa do Mundo começou, ele talvez sentiu também um pouco o peso da Copa. No jogo contra a Noruega, ele entrou com muita raça, roubando bola, dando carrinho, assim, mas o que ele fazia ofensivamente não conseguiu contribuir muito. Então acho que é uma Copa média do Danilo Baiano, poucos minutos, né, não muita coisa assim para jogar. E com certeza ele tem que se manter com a seleção para a próxima fase. O Ederson eu não sei, assim, ele foi convocado, ele pode sim ou pode não continuar aí sendo convocado, dependendo de quão bom for a performance dele. Eu acho que sim, acho que ele vai continuar entrando na lista ali dos convocáveis. Dos caras que foram titular, eu queria falar um pouco do Lucas Paquetá. Eu já falei um pouco da performance dele, ele foi um dos caras que não jogou contra a Noruega por conta de contusão, né? Eu achei que ele foi pro Brasil, o esquema tático brasileiro nessa Copa do Mundo. Não jogou incrivelmente bem, mas ele tinha uma função muito boa de tanto comunicar muito bem com o Vini, de sempre pegar, ele jogava na meia esquerda, pegava a bola com a sua perna esquerda e tocava pro Vini, né? Isso era um canal muito bom de comunicação que sempre alimentava o Vini para ele ter mais lances de ataque. E também o Vini, e também ele era muito bom na marcação e nessa roubada de bola, já que o Brasil jogou tanto com essa coisa de tipo roubar a bola ou no campo de ataque ou perto do meio campo e tentar fazer jogadas rápidas disso. O Paquetá é muito agressivo na marcação e contribuiu muito para isso. Infelizmente o Paquetá acabou se contundindo ali no primeiro tempo contra o Japão e não jogou o último jogo e meio pelo Brasil. Talvez isso tenha atrapalhado, né? Principalmente porque contra a Noruega o time foi muito fraco na marcação. Talvez a presença de um Paquetá teria melhorado isso. Além do Paquetá, tinha o Fabinho também, que é reserva. Jogou pouco, entrou muitas vezes no lugar do Casemiro, e no que entrou ele fez bem o papel dele. Assim, pela idade não acho que ele vai jogar as próximas Copas, mas assim, honrou a camisa quando jogou. Agora vamos falar do Casemiro. Cara, o Casemiro foi um cara que eu achei que deixou a desejar na Copa, né? Mostrou que não tinha... Eu acho que, de novo, é uma questão do ajuste tático, já que ele fez uma temporada tão boa como o Manchester United esse ano, né? Mas ele mostrou... Ele estava num esquema tático, ele estava super carregado, ele tinha que, tipo, estar presente em várias partes do campo. E não é o que ele consegue mais. Foi uma Copa que ele deixou a desejar. Teve o grande momento de ter feito o gol contra o Japão, o gol do empate. Mas no final achei que ficou abaixo a performance do Casemiro. Também por questão de idade, não acho que tem condições dele se manter para a Copa de 2030. E Bruno Guimarães, eu acho que vai ser o último meio campo que eu vou falar. Isso. Foi, para mim, o segundo melhor jogador da seleção brasileira na Copa. Abaixo em desempenho só do Vini Júnior, que foi o grande protagonista, né? E o que é que eu posso falar sobre o Bruno Guimarães? Ele jogou muito bem, deu 4 assistências, jogou muito bem contra o Japão, né? Deu um grande passe ali pro gol do Martinelli, mas acaba que eu acho que ele vai ficar um pouco marcado, espero que pouco, mas eu acho que ele vai ficar marcado pelo pênalti perdido contra a Noruega, quando o jogo ainda estava 0-0, né? Bem no comecinho do jogo. E tem toda essa discussão de por que ele bateu, não foi o Vini e tal, assim, foi algo que veio de cima. Você pode discutir essa decisão, eu acho que é uma decisão bem discutível, mas era essa decisão. Ele bateu, não bateu bem e acabou perdendo o pênalti, mas eu acho, assim, eu tenho certeza que foi uma grande Copa do Bruno Guimarães. Foi a primeira vez assim que ele fez grandíssimas atuações com a camisa da seleção brasileira, acima ainda do nível do clube dele, né? O nível ainda acima, então assim, eu tenho esperança que ele continue defendendo a seleção brasileira e ajudando a gente na próxima Copa do Mundo. E agora vamos falar dos atacantes, né? Beleza, eu vou mais ou menos aqui na ordem que tá escrito aqui. Nós temos o Endrick. Cara, o Endrick, ele foi um grande xodó ali da torcida, né? Todo mundo pedindo pra ele entrar nos jogos, fazendo todas as piadas que o Ancelotti não gostava dele, que ele devia entrar e tudo mais. E acabou que quando ele entrou, a sua performance foi abaixo do esperado, né?
Ele conseguiu fazer um gol ali contra o Haiti, mas o gol foi anulado por impedimento. E nos jogos do mata-mata, que ele acabou jogando mais, ele jogou o segundo tempo todo contra o Japão. Acho que taticamente a presença dele foi importante, mas toda vez que ele pegava a bola ele não fazia boas jogadas. Inclusive o segundo gol foi um lance que ele pega a bola, ele prende a bola, ele tenta fazer um lance que não dá certo, ele perde a bola pro zagueiro japonês, aí o Ryan vai lá, toma a bola e o lance começa daí, né? Então assim, Endrick tem que ser uma peça-chave no próximo ciclo, a não ser que ele caia bastante de rendimento, mas foi uma Copa abaixo do esperado do Endrick. Gabriel Martinelli, reserva, mas para mim fez uma Copa acima do que eu esperava, né? Fez uma boa Copa, posso dizer assim, pelos minutos que foram dados a ele. Entrou no finalzinho de alguns jogos, eu me lembro que deu um chute no travessão contra o Haiti, que na verdade o Vini estava impedido, que foi o cara que deu passe para ele. E teve o gol contra o Japão. Entrou faltando pouco tempo, então assim, não dá pra falar tanta performance como ele, mas ele fez um gol decisivo e isso que importa. Contra a Noruega ele entrou numa posição bem diferente, porque ele entrou meio pra ser meia e tal, e eu achei que ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem, ele estava muito intenso na marcação, o lance do pênalti vai de um toque muito bom, um lançamento muito bom que ele dá pro Matheus Cunha, né? E eu acho que, de maneira geral, durante o jogo, eu achei que ele jogou muito bem. E tá uma pena ele ter saído tão cedo, que eu achei que o time piorou sem ele. Acho que ele saiu pra entrada do Endrick, se eu não me engano, ou pra entrada do Neymar. Mas não importa, o time piorou ali no segundo tempo sem ele em campo. Igor Thiago, cara, não sei o que falar. O Igor Thiago, ele veio como uma esperança de ser um centroavante trombador, assim, sendo super simplificando a contribuição dele, e que ele podia, em tese, ajudar, pelo menos era isso que muitos pensavam, que ele podia ajudar no momento que o Brasil estivesse precisando de gol. Ele jogou de titular na estreia contra o Marrocos, jogou muito mal, errou uma cabeçada muito fácil ali no começo, não contribuiu muito ofensivamente, saiu no comecinho do segundo tempo e nunca mais voltou. Não entrou nos finalmente contra o Japão, no jogo que a gente tava precisando de gol de cabeça, talvez, né, que tava cruzando muito na área, e não entrou quando tava perdendo para a Noruega. Então assim, acabou que, tipo, eu não sei muito o que aconteceu, não sei se ele tava muito abaixo nos treinamentos ou o que era, mas assim, o Igor Thiago não conseguiu contribuir e definitivamente não fez uma boa Copa, fez uma Copa ruim. Luiz Henrique jogou pouquíssimo, ele vinha grandão, né, assim como o 12º jogador, até foi cogitado de jogar, de titular na ponta direita, acabou que naqueles 2 últimos amistosos antes da Copa ele acabou perdendo a posição, e o esquema tático mudando, que ele saiu para a entrada do Paquetá para ficar com um meia a mais, mas mesmo quando o Rafinha se contundiu, ele acabou não entrando na lateral direita e nunca mais entrou, jogou muito pouco. Também não sei se o desempenho dele no treino foi abaixo ou o que é que foi, mas assim, pouco posso falar sobre a presença do Luiz Henrique na Copa porque ele jogou pouquíssimos minutos. Matheus Cunha, titular a partir do segundo jogo até o último jogo, jogou muita bola com o Brasil, representou, fez essa função que o Vitor Sérgio Rodrigues colocou como 9,5, né, que é um cara que jogava às vezes como 9 quando precisava, jogava às vezes como 10 quando precisava. E eu achei que a presença dele, junto com o Ryan e o Vini, deu muita mobilidade para o Vini no ataque e favoreceu muito a grande Copa que o Vini fez. O próprio Matheus Cunha fez 3 gols, 2 contra o Haiti, 1 contra a Escócia. Brilhou um pouco menos no mata-mata, mas eu acho que também o encaixe tático foi mais difícil para ele. Sofreu o pênalti contra a Noruega, como esquecer, né? Então, assim, eu acho que ele... O primeiro pênalti que eu digo. Eu acho que ele fez uma Copa muito boa e eu acho que deveria continuar com o Brasil. Ele tem muito para ajudar a gente. Rafinha, eu já falei sobre isso quando ele se contundiu. Ele se contundiu na metade do segundo jogo, então teve pouquíssima Copa jogada, mas o que ele jogou, ele ficou muito abaixo do esperado, principalmente pelo nível que ele joga no Barcelona. Não estava contribuindo com o time, e quando ele saiu, entrou o Ryan, que sim, jogou muito mais bola. Ryan, moleque novo, 19 anos, tava com medo dele tremer, mas ele não tremeu. Diz ele que ele literalmente tremeu quando ele entrou contra o Havaí, né? Mas... Havaí? Que é isso? O Haiti. Mas
Mas depois disso, cara, no jogo contra a Escócia, no jogo contra o Japão e no jogo contra a própria Noruega, ele jogou muito bem como ponta direito, participando muito de roubadas de bola no campo de ataque, fazendo muitas bonitas jogadas. Não fez nenhum gol, mas ficou por pouco em vários momentos e deu assistência. Deu uma assistência para no gol do Vini contra a Escócia e meio que eu acho que pode falar que foi uma pré-assistência ali no gol do Martinelli contra o Japão. Eu fiquei muito feliz com a participação do Ryan. Achei que ele jogou muita bola nessa Copa do Mundo. E tem tudo para continuar na seleção brasileira e podendo ajudar ainda mais. E o Vini Júnior foi o grande craque do torneio. Brasileiro, né? Participou, fez 4 gols ali na primeira fase. Participou. O encaixe de marcação foi um pouco pior no mata-mata, mas ele participou com lances importantes, né? Ele quase fazia um golaço contra o Japão. Ele participou na fase ofensiva várias vezes. Ele deu um gol pro Endrick. Cadê o Endrick? Eu falei do Endrick, falei, né? Eu acho que eu não falei especificamente desse lance, né? Que o Vini Júnior quase que deu um gol pro Endrick ali contra a Noruega quando a partida tava 0-0 e ele perdeu. E ficou. Acho que quem não gosta do Vini Júnior, e tem muita gente que não gosta do Vini Júnior por motivos que todos sabemos, mas assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, apesar de eu achar que ele sofre muito mais hate por causa da cor da pele dele, né? Mas, assim, eu adoro o Vini Júnior e eu acho que a Copa do Mundo dele foi impressionantemente boa. Eu acho que ele talvez devesse ter contribuído um pouco mais ali na marcação, na roubada de bola, devesse tido um pouco mais, assim, passar essa vibe de raça, assim, que eu acho que faltou pro time todo contra a Noruega, não só o Vini, mas o Vini também. Mas eu acho que o Vini, cara, quem não gosta dele quer criticá-lo por ele não ter batido o pênalti contra a Noruega. E eu acho que isso é muito louco, porque se o técnico falou, não tem como o Vini chegar lá no meio do campo, tomar a bola do Bruno Guimarães e bater. Principalmente porque o Vini não é um grandíssimo batedor de pênaltis, pra começar. Agora, eu acho... Quem sou eu? Mas a minha impressão como torcedor, eu também não concordo com o pênalti ter sido dado pro Gabriel, pro Bruno Guimarães. Eu acho que deveria ser o Vini sim cobrando a decisão do técnico, né? Não que o Vini deveria ter tomado a bola. O Vini, o Bruno Guimarães, ele bateu pouquíssimos pênaltis na carreira. Então, assim, não tinha nenhum cara que fosse um grande cobrador de pênalti ali em campo. Se tivesse, obviamente, o Neymar, ou até mesmo o Igor Thiago, que bate pênalti bem, beleza, deixa esses caras bater. Ou até mesmo o Rafinha, né? Mas não tem nesses caras, tem que ser um cara que tá acostumado a decidir coisa. O Vini já bateu pênalti em semifinal de Champions, né? O Vini é um atacante, então várias vezes ele recebe a bola na cara do gol, na pressão. Então ele tá acostumado com esse tipo de pressão mais do que o Bruno Guimarães, que é um meio campista, né? Então, uma análise incrivelmente superficial, eu acho que eu colocaria o Vini Júnior pra bater. E é essa coisa, tipo, foi muito levantada essa discussão de, tipo assim, o pênalti tem que ser o craque do time que vai bater, ou tem que ser assim, um craque ofensivo do time, né, caso o time tenha um craque mais defensivo. Eu acho que a resposta depende. Eu acho, por exemplo, pega um exemplo bom que eu pensei quando eu tava tentando pensar sobre isso, é o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não é o Arrascaeta que bate os pênaltis, não é o Pedro que bate os pênaltis, né, pra falar o craque do time ou o centroavante do time, né? Quem bate os pênaltis é o Jorginho. Mas aí que tá, o Jorginho é especialista em cobrança de pênalti, é um cara que tem uma taxa de conversão muito alta e já bateu vários pênaltis em vários momentos decisivos, né? Então, assim, não é que o Jorginho bate bem o pênalti no treino e aí a gente botou o Jorginho pra bater... A gente, no caso, assim, o Flamengo botou o Jorginho pra bater o pênalti na final do Mundial de Clubes. Não, o Jorginho sempre bate os pênaltis do Flamengo. É Campeonato Carioca, é Copa do Brasil, sei lá, Campeonato Brasileiro. Qualquer jogo que tiver pênalti pro Jorginho, ele tá batendo. Taxa de conversão altíssima. Chega na final do Mundial de Clubes e tem um pênalti pro Flamengo, como teve contra o PSG. Não vão botar o Arrascaeta pra bater só porque ele é o 10 e é o craque do time. Ou botar o Pedro porque ele é o centroavante. Vão botar o Jorginho porque ele é o cara que bate pênalti. Mas é porque ele bate pênalti. Já aconteceu isso, por exemplo, com o Chicão no Corinthians, que ele era um zagueiro, mas ele é um cara que era muito bom de bola parada e inclusive muito bom de pênalti. Então ele era o cobrador oficial de pênalti
do Corinthians. Já teve, por exemplo, aquele lance do La Coruña, né, da Espanhol 93-94, que tinha um cara que batia todos os pênaltis e acabou tendo um pênalti decisivo na última rodada, que o La Coruña podia ser campeão espanhol, e o Bebeto não bateu, quem bateu foi esse cara, que era o batedor oficial. E aí criticaram o Bebeto, mas não, quem tem que bater é quem tem mais vivência de bater pênalti. Não tendo um cara que destacadamente tem mais vivência de bater pênalti, mais especialista em bater pênalti, aí sim, aí tem que ser um cara que tem mais vivência de estar com pressão, de ser o craque, de ser o protagonista, de receber a bola perto do gol várias vezes, de ter que decidir. Então isso era a minha opinião sobre os jogadores do Brasil, e ficou faltando só um, que é o que geralmente tem mais polêmica quando fala o nome dele. E assim, vamos falar do Neymar. Cara, o Neymar é um jogador bem complexo pra se falar. Primeira coisa que eu queria falar sobre o Neymar é que o Neymar é um grande jogador. Foi um grande jogador. Infelizmente não é mais. O Neymar, eu era louco pelo futebol que ele jogava ali no Santos, no Barcelona, até mesmo no PSG. Eu sempre acompanhei o máximo possível que eu podia as partidas dele. O tanto que ele surgiu, quando ele surgiu em 2009, mas ele virou tipo aquele cracaço já em 2010, né, com 18 anos, se não me engano. Torci muito para ele ser convocado para a Copa, acompanhava todos os jogos do Santos, Campeonato Paulista, depois na Libertadores, na Copa do Brasil ainda, que eles foram campeão em 2010, na Libertadores que eles foram campeão em 2011. Eu achava o Neymar genial, e a cada temporada ele era mais assustador, o nível de futebol que ele tinha. Quando foi Barcelona, eu continuei acompanhando. Eu achava que toda vez que o Neymar fazia um gol pelo Barcelona, era uma vitória do futebol brasileiro, era uma vitória minha como torcedor do futebol brasileiro, né? E quando ele foi pro PSG, sei lá, não sei eu não me lembro o que eu achava na época, mas eu continuei acompanhando ele no PSG. Mas eu acho que a carreira do Neymar, a gente pode dividir em 3 fases, né? Teve a fase que foi do Santos e do Barcelona, em que ele jogava muita bola e as coisas meio que tudo deram certo pra ele. Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Champions, sendo tipo um subprotagonista, né? Porque o protagonista principal era o Messi, mas ele tipo foi artilheiro empatado com o Messi e o Cristiano Ronaldo daquela edição. Fez gol em todos os jogos das quartas pra frente, se não me engano. Então assim, foi uma fase da vida do Neymar que ele jogava muita bola e que tudo dava certo. E depois ele foi... A segunda fase, eu posso falar, é a fase do PSG, que ele ainda jogava muita bola. Já vi muita gente, como o Bruno Formiga, por exemplo, falando que pra ele a melhor versão do Neymar é o Neymar ali do PSG, porque foi o Neymar que passou a jogar de 10 e tal, mais um de jogo, mais assim, genial, mais cerebral, assim, sei lá. E eu entendo. Pra mim não é... eu discordo com respeito dessa opinião. Acho que o Neymar acaba que pra mim a minha versão preferida é a do Neymar ali de 2016 ainda. E com muito carinho pro Neymar de 2012 também. Mas assim, enfim. Tô falando do jogador de futebol Neymar. Jogador de futebol. Tudo que eu tô falando nesse momento que é jogador de futebol. Quando eu for falar de coisa que não é jogador de futebol, eu vou deixar bem claro que eu não tô falando de jogador de futebol. E aí o Neymar, quando ele foi pro PSG... ele teve mistura de talvez decisões que não foram tão boas assim, com azar. Talvez não tenha sido uma decisão tão boa do PSG, porque o PSG não oferecia uma liga tão boa pra ele, então acabava que tudo que importava era a Liga dos Campeões, né? A Ligue 1 pro PSG atualmente, e na época do Neymar também, era basicamente a obrigação de ser campeão, então se você é campeão não faz diferença. Uma liga muito física. E eu acho também, na Liga dos Campeões, o Neymar teve muito azar de sempre se contundir. Basicamente, todos os mata-matas de Liga dos Campeões que ele fez com o PSG, ele se contundiu em quase todos. Eu acho que o que ele não se contundiu foi o de 2020, que levou ele com o Mbappé e todo o time chegaram na final e perderam pro Bayern de Munique. E teve a de 2021 que eles bateram na semifinal também. Mas apesar disso, ele não conseguiu brilhar muito, assim, pelo que é esperado que o Neymar fizesse no PSG. Ele conseguiu manter um nível alto de futebol quando ele jogava, mas ele jogava muito pouco por causa das contusões. E eu acho que é uma mistura de tipo de tanto ele ter azar, levar muita porrada, se contundir muito, e quanto mais você se contunde, mais fácil é você se contundir de novo. Com a questão agora da vida dele, que eu acho que ele não favorece a impressão como torcedor. Eu não sou médico do esporte, eu não sou nem comentarista e eu não sou jogador de futebol, mas a impressão que dá é que, tipo assim, o tipo de recuperação que ele dava pra si mesmo não favorecia uma melhora boa das contusões. Mas enfim, essa é a impressão que eu tenho.
E aí, nesse meio tempo, no Brasil, jogando com a seleção brasileira, ele jogou 3 Copas e foi muito bem na de 2014 na primeira fase, acabou não fazendo tanta diferença assim no mata-mata. Eu acho que fez uma Copa bastante parecida à Copa de 2014 do Ney com a Copa de 2026 do Vini. Acho que do Vini é levemente melhor, e a de 2014 já é a melhor Copa do Neymar. Na Copa de 2018, o Neymar chega contundido, muito azar, tinha quebrado, acho que era o metatarso, sei lá, alguma coisa assim. E joga mal. Não joga mal, não, desculpa. Ele joga bem pro que ele podia naquela época, vindo de contusão. Mas, assim, aquém do nível do Neymar saudável, que era o que a gente esperava que poderia ter. Mas, infelizmente, não teve. Mas ele ajudou ali, fez gol. Fez 2 gols, se não me engano, contra a Costa Rica e um contra o México no mata-mata nas oitavas. E depois ele voltou para a Copa do Mundo 2022. Também ainda defendendo o PSG, mas ele não fez uma Copa saudável, mais uma vez. Ele jogou a estreia, não jogou tão bem assim, mas ele jogou a estreia e se machucou contra a Sérvia. E aí acabou que ele ficou fora dos outros 2 jogos da primeira fase, se esforçou muito na sua recuperação e voltou. Jogou as oitavas contra a Coreia do Sul, fez um gol de pênalti e jogou contra a Croácia. Não estava fazendo um grande jogo, mas ele fez o gol mais importante dele com a seleção brasileira naquele momento. Um golaço, driblando zagueiro, driblando goleiro. E que ia ser um gol incrivelmente histórico se o Brasil não tivesse levado um gol logo depois, com o gol do Petkovic e perdido nos pênaltis. Todo mundo conhece esse jogo, não vou comentar detalhes desse jogo, mas assim, foi foda. Então, a carreira do Neymar nessa segunda fase do PSG já é uma fase que as coisas não dão tão certo, e as suas Copas do Mundo são Copas do Mundo que ele não brilha pra caralho, mas também tem muito azar. 2014 eu não falei do óbvio, que ele teve a vértebra quebrada, e aí ele não pôde jogar a semifinal, né? E com aquela joelhada do Zúñiga, da Colômbia, nas quartas de final lá no Castelão. E as outras 2 Copas, ou ele se contundiu durante a Copa, ou ele veio vindo de contusão pra Copa. Não teve nenhuma performance grandiosa em Copa, mas também, assim, teve muito azar. E como todo mundo sabe, depois da Copa de 2022, meio que começa a terceira fase da vida do Neymar, que é uma fase que ele, infelizmente, não consegue mais jogar no alto nível. Ele sai do PSG pra ir pro Al Hilal, e nos seus primeiros jogos com o Al Hilal ele tem uma contusão horrível no joelho, rompe o cruzado anterior, sei lá, ou alguma coisa desse gênero. E ele fica simplesmente, acho que mais de um ano sem jogar. Volta a jogar agora em 2025 pelo Santos. E, assim, é foda, porque esse tipo de contusão a gente sabe que é uma contusão que pode, tipo, lascar a carreira do jogador. E o Neymar, desde essa contusão, nunca mais foi o mesmo, né? Acabou que teve algumas contusões musculares aqui e ali, outros tipos de contusão pelo Santos, mas assim, a verdade é que ele nunca conseguiu desequilibrar mesmo, assim, com o Santos. Eu sei que tem aqueles dados que o aproveitamento do Santos é muito maior quando o Neymar joga, eu sei, eu tô ligado nisso. Mas também o Neymar escolhe os jogos que ele joga, né? Em 2026, principalmente, ele fez só jogos praticamente dentro do estado de São Paulo. Não jogou contra o Palmeiras, nem contra o Flamengo no Brasileirão. Não joga em gramado artificial. A maioria dos jogos mais difíceis, e não é porque ele tá fugindo dos jogos difíceis, é pra preservar a integridade física. Eu não tô querendo dizer que ele tá querendo falsificar os dados, mas de fato, a tendência é que o aproveitamento dos jogos que o Neymar não joga deveria ser mais baixa mesmo, porque eles são contra os adversários mais difíceis, jogos mais jogos fora de casa e tudo mais. E quando você vê o Neymar jogando, ele ajuda o time como ele pode, mas ele não é nem sombra do que ele já foi como jogador. Comparando com o Neymar no Prime. Ele não é nem sombra, tanto que ele não é o craque do Brasileirão. Ninguém tem dúvida que no auge, por exemplo, o Arrascaeta, que já foi citado nesse vídeo, é muito menos jogador que o Neymar. E ninguém é doido de discordar disso, que eu acho. Mas também não dá pra negar que, sei lá, no Brasileirão 2025, o Arrascaeta jogou muito mais bola que o Neymar. Mesma coisa de 2026, né? Então, pra você ver como o nível do Neymar está abaixo do que poderia ser, né? Do que poderia ser caso ele nunca tivesse se contundido. Eu vou falar assim. Infelizmente ele se contundiu. Isso é o fato, isso é a realidade que aconteceu. Não existe essa realidade que ele nunca se contundiu, porque ele se contundiu. E aí, eu tinha muita dúvida se ele deveria ir ou não pra Copa, né? Porque
eu via os jogos do Santos e via que o futebol que ele tá jogando, eu não via como aquilo poderia ajudar o Brasil na Copa. Por outro lado, ele é o Neymar, então talvez tanto talento que ele tem, tanta inteligência futebolística que ele tem, né, depois de conseguir ver jogadas bem na frente, talvez ele conseguisse fazer alguma diferença no jogo ou outro. Eu tinha dificuldades em sentir isso, mas eu tinha dúvida e ainda ficava, porra, mas é o Neymar, talvez ele ajude, né? E infelizmente não foi o caso. As participações do Neymar na Copa do Mundo, jogou poucos minutos. E assim, além de tudo, ele teve azar, que já veio dessa contusão do joelho, então já tinha uma queda de nível muito grande. Logo antes da Copa do Mundo, no último jogo antes da Copa do Mundo pra ele se contundiu contra o Curitiba, uma contusão muscular e tal, ficou mais de um mês sem jogar. Talvez, se ele não tivesse essa contusão, talvez ele tivesse outro desempenho, não sei. Não. De novo, não existe essa realidade. A realidade que existe é que o Neymar chegou com uma contusão muscular na Copa, mais de um mês sem jogar. E quando ele jogou, ele não fez a diferença. Não quero nem falar sobre o jogo da Escócia, porque, enfim, foi um jogo que já estava 3-0, ele entrou, ele deu uns passes mais ou menos bons, mas, tipo assim, 15 minutos e, tipo, o que é que ele fez, né? E no jogo contra a Noruega, que era o jogo que esperava-se que ele podia fazer a diferença, ele, ofensivamente, não contribuiu com nada, nenhum passe que ele deu, nenhum drible que ele deu, nem nada assim, foi minimamente positivo a ponto de você ajudar o Brasil, você ficar, caralho, olha esse lance que o Neymar fez, né, tipo, ajudou a gente. Não teve isso, não teve essa coisa de, não, meu Deus, todo mundo ficou com medo do Neymar e deu muito espaço pro Vini Júnior também, não aconteceu isso. Defensivamente, isso não é culpa dele, é mais culpa do Ancelotti, mas defensivamente o time se destruiu com a presença do Neymar, ficou com ataque com Neymar e Endrick, além do Vini Júnior. O Vini Júnior ficou todo lá pra esquerda. Tanto o Endrick quanto o Neymar não conseguiam marcar ninguém. Então, um time que era baseado em não ter a bola e tentar roubar a bola no campo de ataque e fazer um contra-ataque rápido, nunca ia roubar a bola com esse trio de ataque: Vini, Neymar e Endrick. E, de novo, ofensivamente, o Vini ficou fora da sua posição, o Endrick ficou fora da posição e o Neymar no centro não contribuiu. Ele bateu pênalti, sim, e foi muito legal que ele fez o gol, mas assim, o time já tinha perdido e inclusive ele teve umas atitudes bem estranhas, que não foi o que fez o Brasil perder, mas ele trouxe muito assim, egocentrismo em trazer aquele momento dele estar fazendo um gol, o time perdendo 2-1, em vez dele correr e tentar pegar a bola, ele ficou tentando dizer que ele era o bichão contra o goleiro, que foi uma atitude meio estranha. Enfim, Neymar é um cara que gera muitas discussões, e tem gente que fala que o Neymar não tem... gera essa polarização porque ele apoiou o Bolsonaro nas eleições. E eu não concordo com isso nem um pouco. Eu acho que vários jogadores já declararam sua posição política e continuam sendo amados. Eu acho que não tem nenhum grande jogador que tenha declarado posição política mais à esquerda, né? Tem um Raí, né? Mas assim... não é um grande jogador do futebol brasileiro, apesar de eu gostar muito do futebol do Raí, né, o terror do Morumbi, né, que dizem, mas não acompanhei ele jogando, foi antes da minha época. Mas enfim, Ronaldo fazia campanha política pra caralho e todo mundo adora o Ronaldo, é Ronaldo fenômeno. Ronaldo já se meteu em negócio de Copa do Mundo 2014, fez um monte de declaração, um negócio de não faz hospital, não faz Copa com hospital, não sei o que mais lá, apoiou muito o Aécio. E todo mundo adora o Ronaldo. É o fenômeno, é a lenda do futebol brasileiro. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo já declararam apoio público a Bolsonaro. E todo mundo ainda continua falando muito bem deles, que eles são as grandes lendas. Romário não só declarou apoio, Romário é, nesse momento, senador de partido do Bolsonaro, né, que é o PL, né, se não me engano. E todo mundo continua pagando pau do mesmo jeito pro Romário, porque o Romário é foda. O Romário como jogador, um grande jogador. Então, assim, não existe essa coisa de que, tipo, se o cara apoiar um candidato de direita, a torcida brasileira vai gostar menos dele. Porque eu dei exemplos óbvios. Inclusive, o Romário tá muito mais envolvido com política que o Neymar. A diferença desses caras que eu falei pro Neymar é que eles ganharam a Copa do Mundo, né? E o Neymar, assim... Eu vou falar assim, eu vou falar uma coisa e espero que se você discorde de mim, não fique chateado, só pare de ver o vídeo. Porque o Neymar, o que faz ele... Assim, eu tava tendo... Como é que eu posso falar sobre isso? Eu tava tendo uma conversa com a minha irmã e com a minha esposa sobre o Neymar um dia.
A minha irmã, nenhuma das duas acompanha muito futebol. E aí a minha irmã me perguntou, tipo, mas o Neymar joga tanta bola assim atualmente pro pessoal ficar passando pano pra todas as merdas que ele faz fora de campo. Aí eu falei uma coisa que eu mantenho até hoje, que na verdade o Neymar sim, obviamente já jogou muita bola e por isso que ele tem muitos fãs, inclusive eu sou incrivelmente fã do futebol dele, do passado. Não, e eu adoraria que esse futebol do passado voltasse, eu acho muito difícil, mas adoraria que voltasse. Mas o Neymar, atualmente os seus fãs, eles são fãs do estilo de vida dele e das merdas que ele faz, e por isso passam pano no futebol que o Neymar pratica atualmente. Futebol que o Neymar praticava antigamente, ninguém precisava passar pano, porque era top de nível mundial, mas como eu falei, faz muitos anos, desde a Copa de 2002, basicamente, que o Neymar não tem jogado em nível mundial e continuam essa passagem de pano, porque tem muita gente que gosta dessa ideia do cara que tem um incrível talento e que leva a vida toda na brincadeira, né, de querer sempre pensar em si mesmo antes de qualquer outra coisa. É bem complexo, eu entendo os motivos do Neymar pensar assim, mas o Neymar faz muita merda, gente. Ele sempre se envolve em polêmica, ele sempre tá discutindo com a galera aleatória nas redes sociais, ele sempre traiu as mulheres diversas vezes, mulheres grávidas, e o povo acha, a galera que apoia o Neymar acha isso bonito e vira uma coisa que vira meio que, tipo, quase que doentia, de um jeito que, tipo assim, sei lá, você gosta de um jogador que alguém não gosta tanto e você toma pra um lado pessoal de um jeito muito louco. Então, tipo assim, eu vi vídeo de comentaristas que eu admiro bastante fazendo uma ponderação ou outra contra o Neymar, ou reclamando de alguma, ou sei lá, criticando alguma coisa que o Neymar fez, e a galera vi loucamente atacar o comentarista por discordar da opinião do cara. Uma coisa é se falasse, tipo assim, levantasse falsos testemunhos sobre o cara, criticasse alguma coisa maior sobre o cara, mas só, tipo assim, criticou uma coisa ou outra e a galera ficou muito louca. Então os fãs do Neymar, esses fãs, assim, radicais do Neymar, são uma coisa muito, muito, assim, tipo, visceral, que não devia ser assim. Não devia ser assim. E o Neymar, infelizmente, atualmente se comporta como um fã do Neymar. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara tem 34 anos, mas ele não aparenta ter essa maturidade pra lidar com os problemas que acontecem na vida dele, ou mínima crítica que qualquer pessoa vai fazer e tudo mais. Eu acho que dá pra se explicar por muitas coisas, o jeito que ele cresceu, o jeito que ele sacrificou a infância e a adolescência dele pra se tornar um grande jogador de futebol, e ao mesmo tempo ele foi recompensado desde muito cedo e sendo a pessoa que sustenta a casa toda financeiramente e passou a ser todo mundo em volta dele, inclusive a família provavelmente passou a bajular ele desde muito cedo. Tem todos esses parças que bajulam ele, quase que não sai a palavra, bajulam ele desde muito cedo. Então acho que você cresce muito ególatra num esquema assim, tá entendendo? E assim, ele é um indivíduo só, não dá pra você... Mas o que me deixa mais louco não é o indivíduo Neymar e as merda que ele faz, o que ele deixa de fazer, porque assim, eu tô interessado nele como um jogador de futebol, quero ver ele jogando bem, infelizmente não é o caso nos últimos 4 anos e não foi o caso nessa Copa do Mundo. Mas o que me deixa louco quando qualquer coisa que tem a ver com o Neymar são os fãs do Neymar, que conseguem ser ainda mais infantis que ele e conseguem transformar qualquer crítica ou qualquer análise num ataque pessoal contra a sua integridade, e vão fazendo isso com muita frequência, e que eu acho que é uma grande bobagem. Eu acho que você pode achar que o Neymar, pelo grande talento que ele já teve, pela inteligência futebolística que ele ainda tem, que ele poderia ter feito uma diferença na Copa, você pode até achar legal ele ter discutido com o goleiro da Noruega, mas o que você não pode é ficar xingando as pessoas que discordam de você em relação a isso. Tá entendendo? Mas enfim, eu estiquei porque eu queria em algum momento falar um pouco do que é que eu acho sobre o Neymar e sobre esse fenômeno de como essa galera, assim, que queria ser o Neymar, que queria poder fazer tudo errado na vida e as pessoas passarem pano pra ela, e por isso que apoiam o Neymar. E é um grupo bem específico da população, né? E por enquanto é isso que eu vou falar. Então, galera, eu não quero mais me meter em polêmica, não quero mais falar sobre o Neymar. De novo, sou grande fã do futebol que o Neymar jogou, principalmente ali até a Copa de 2022, mas eu também acho que ele não tem mais condições físicas
atuar em alto nível, e foi isso que infelizmente foi demonstrado na Copa 2026. Então, Neymar já se colocou fora para o próximo ciclo e eu acho que é uma decisão sábia. Pois é, meu povo, se você não gostou, tem muita raiva de mim, quer me xingar muito, só desliga esse vídeo, cara. Vai procurar outra coisa pra fazer. Se você concordou comigo, show. Se você discorda e gosta de ouvir uma pessoa que discorda de você, assista o vídeo. Se você discorda e não gosta de pessoas que têm opinião diferente de você, não assista esse vídeo. Tem uma porrada de vídeo na internet, tem só umas 5 pessoas assistindo esse vídeo. Não seja uma delas se você não quiser, beleza? Valeu, meu povo, é nóis e tamo aí. Depois eu vou mandar outros vídeos aí sobre as quartas de final da Copa do Mundo que vão rolar já já. Show de bila.